Lazy X2000 Max. Temos aqui uma e-bike não propriamente a baixo custo. Esta aqui já estamos num price point um bocadinho mais alto, 1.799 € para esta bike que vocês estão a ver. Agora aqui a questão é, será que com as specs que ela traz e a qualidade que ela nos apresenta, poderemos então dizer que o preço está justo para aquilo que nos estão a oferecer? Não sabemos ainda, mas vamos ficar a saber isto até ao final deste vídeo, porque vamos testar, vamos ver aqui os pontos fracos e os pontos fortes da mesma e realmente ver se realmente o preço compensa ou se está demasiadamente caro. Seguirá então. Sejam então muito bem-vindos ao canal Nux Nenuco, mais um vídeo sobre uma e-bike mobilidade elétrica. Comecemos já a falar na configuração desta e-bike da Lazy X2000 Max, uma bike que nos dá uma configuração de 2 motores. Então, para vocês ficarem a saber mais ou menos como é a configuração, na parte da frente então temos um motor de 1000 watts que poderá vos dar picos até 1500 watts. Na sua traseira, de igual forma, também o mesmo motor de 1000 watts, com picos até 1500 watts. Os dois motores em questão poderá vos dar até 95 Nm de torque. A própria marca diz que esta bike conseguirá fazer inclinações ou ângulos de 40% de forma fácil. E eu, na minha opinião, e aquilo que eu já testei, eu acho que ela faz bem mais. Mas também não esquecer que eu deslimitei a própria bike, como vocês sabem, faço-o sempre no teor informativo para vos poder mostrar então realmente do que ela no seu conjunto e se ela estivesse completamente livre, ela vos pudesse dar. Neste caso, ativamos então o throttle e temos a bike a dar mais de 25 km/h. Eu vou deixar alguns por aqui ou por aqui, a velocidade final que eu consegui com ela, com os dois motores. Esta bike é uma besta, tem uma força tremenda, adoro. A nível de subidas, fomos testar as subidas de sempre, com bastante inclinação, foi relativamente fácil, subimos sem qualquer tipo de esforço. Qualquer terreno, qualquer pavimento, ela vai que é um mimo, realmente uma besta para a configuração que temos. Para puxar então estes dois motores precisamos de energia. No caso da Lazy X2000 Max, ela dá-nos uma bateria Samsung de 48 volts, 20 ampere-hora. De salientar que dos 0 aos 100 irá demorar entre 5 a 6 horas até carga total. É uma bateria realmente bastante compacta e a marca clama que ela tem perto de 27 mil células, quer dizer que ela é mais reduzida, mas com uma capacidade maior para a utilização. A marca também nos diz no papel que podemos fazer entre 70 a 130 km com ela. Realmente, vocês já sabem, a marca faz os testes em ambientes favoráveis, será em reta, com um indivíduo de peso mais baixo. Nós fazemos o teste em utilização normal, aquela utilização que todos nós faria uma bike, para dar umas voltas para ir para o trabalho, onde vamos ter várias subidas, vamos ter vários obstáculos, vamos ter terrenos diferentes, por isso, logicamente para nós isso vai variar. Mas eu no final vou-vos dizer mais ou menos quantos quilómetros fiz, da forma como os fiz e aquilo, para vocês terem sempre uma noção daquilo com que contar. Não esquecendo sempre que o meu peso são 100 kg, por isso se vocês estiverem abaixo vão conseguir sempre mais um bocadito. Mas será dentro disso. No final vemos quanto é que conseguimos fazer e o que é que esta bateria da Samsung nos deu na sua totalidade. Falemos agora então da suspensão. Na traseira não temos então qualquer tipo de suspensão, nem o banco vem com aquelas molinhas que algumas marcas nos dão, o que aqui seria então um plus, porque logicamente sem nada atrás, mas se tivéssemos aqui umas molinhas no assento seria top notch. Em compensação, totalmente ao contrário, na frente temos uma hidráulica de 120 mm completamente ajustável em pré-carga em rebound. Resumindo, tudo o que temos de bom na frente, não temos nada na traseira. O que é que eu vos posso dizer do comportamento aqui da X2000 Max
em estrada. Pá, sem sombra de dúvida que vamos tranquilos, a suspensão da frente, aquilo que ela se pressupõe é top, muito fixe, gostei bastante, pá, passei por obstáculos, empedrados, tudo tranquilo, sem qualquer sombra de dúvida que ela filtra muito bem. Logicamente atrás, então fica-nos a faltar mais um bocadinho, eu gostaria que ela fosse um bocadinho mais uniforme, não ter uma suspensão tão boa na frente e atrás, pá, pelo menos ao menos um banquinho com as molas. Para levar-nos a algum lado não precisamos apenas de bateria e de motores, precisamos de rodas. Neste caso temos na sua traseira, então temos uma 20x4 190 da marca Shaoyang, jantezinhas de raios muito giras e muito bem acabadas. Na sua frente as mesmas medidas, o mesmo pneu também da Shaoyang, também em raios. Gosto particularmente do acabado, da forma como estas rodas foram concebidas. Dá aqui um toque especial aqui à bike. Pois é, essa pergunta que vocês estão a fazer é realmente boa. Nux, motores potentíssimos, boa suspensão, rodas porreiraças, tudo muito... E como é que a gente para isso? Exatamente, como é que a gente para isso? A gente para isso com, por exemplo, na frente, temos aqui um single disco de 180 mm, travagem hidráulica. Todos vocês sabem que uma travagem hidráulica acaba sempre por ser superior a uma travagem mecânica. Neste caso, resume-se então numa maior qualidade de travagem, muito mais assertiva em qualquer tipo de ocasião que vocês possam precisar. Na traseira, de igual forma, também um single disco de 180. E o que é que eu vos posso dizer? Posso-vos dizer que eu fiz o teste a vir na velocidade máxima que eu conseguia com a bike e tentar parar o mais rapidamente possível num maior curto espaço de tempo. E realmente consegui, pá, resultados bastante satisfatórios para a bike em si, porque são mesmo assim mais de 30 kg nesta bike e conseguirmos parar 30 kg mais 100 kg, sensivelmente 130 kg a uma velocidade de 50 ou mais km/h, pá, realmente esta bike deixou-me bem agradado pela sua segurança e a forma como a gente pode parar tranquilamente e saber que temos travões que podemos então confiar. Por isso os travões temos aqui então uma qualidade acima da média. Não esquecer, apesar destas specs todas, isto também é uma bike, qual que vocês podem pedalar. Falemos aqui dos pedais, que foi algo que me surpreendeu. Eles são relativamente finos, normalmente os das bicicletas são mais grossos, estes não, são muito mais finos, muito mais ergonómicos, tem ali uns piquinhos, não é afiado, mas tem uns piquinhos fora para dar mais gripe no calçado. Acho que está aqui um pormenor bastante interessante, bastante confortáveis. A nível de velocidades, 7 velocidades da Shimano, o que é que eu vos posso dizer? Pá, são de entrada, são base, mas funcionam bem, tanto para cima, para baixo, vocês funcionam perfeitamente e ela vinha já dentro da caixa, quando eu a tirei, já afinadinha, sem fazer nada, por isso para mim é um plus. Às vezes recebo algumas bikes que tenho que andar ali a afinar e esta aqui nada, muito simples, tudo muito simples. Esta foi das bikes que eu também montei mais rapidamente possível. Pá, ela vem já quase toda montada, eu não tenho imagens do unbox para vos mostrar porque o cartão de memória falhou-me, então não tenho, mas basicamente é meter o assento, meter a roda da frente e meter o guiador e está prontinha para vocês rolarem. Traz a ferramenta toda necessária, pá, muito simples, muito simples. Por isso, já sabem, a nível de velocidades, montagens e afins, pá, muito fácil, muito tranquilo. No seu painel, então temos aqui um LCD a cores, com toda a informação que nós precisamos. Parte de cima, bateria, os quilómetros por hora. Aqui são os modos. Nos modos, se eu carregar uma vez, estão a ver, modo 1, estamos no Eco. No modo 2 já passamos para o normal. No modo 3 mantemos o normal, mas um bocadinho mais de power. No modo 4 já estamos no Sport. E no modo 5 continuamos também no Sport. O que é que temos aqui em baixo? Temos aqui onde diz single e o odómetro. Nós aqui temos, então, qual é a preferência de motor. Podemos, por exemplo, neste caso temos o B, que é o back. Se eu ficar aqui a carregar no mais, ele no momento está em dual, podemos usar os dois motores. Posso carregar novamente e ficar só com o da frente, ou então voltar novamente ao motor traseiro. Do lado aqui direito, se carregarmos aqui no I, vamos ver então a trip, vamos ver o máximo que podemos, ou que temos, o average e afins. Pá, um painel bastante completo, muito fixe, onde vocês conseguem ter toda a informação que precisam sem qualquer tipo de stress. Falemos na sua iluminação. Na frente temos aqui um farolzinho minimalista, pequeno,
ele é completamente então em LED. Não esperem que vai ser o suprassumo da luz, não, vai ser apenas suficiente para realmente vocês verem quando andam a fazer, se andarem à noite. Na sua traseira, em compensação, também temos aqui uma luz LED muito gira, com luz de presença e luz de stop, o que realmente me agrada. Eu até acho que estas bikes deviam vir com piscas e tudo. Seria muito mais cómodo do que nós termos que andar a esticar braços de um lado e para o outro. Tivesse o piscazinho, dávamos o pisco e estávamos tranquilos. A nível de luz, é como digo, gosto particularmente de como está na traseira ter uma luz de presença e uma luz de stop. Na frente gostaria de ter uma luz um bocadito melhor. Não é que me faça muita confusão, mas gostaria de ter. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos então para a estrada, fazer os nossos pensamentos finais e falar um bocadito se realmente então este bolo todo e este preço realmente bate a cara com a careta. Vamos lá, até já. Cá estamos. 2 motores a trabalhar, velocidade máxima e vamos por aí acima. Aqui é a parte mais complicada, mas não me parece que me vá complicar nada. A roda da frente até resvala. Esqueçam, esta bike é uma pistola. Para quem não reparou, e agora ó, só com o throttle, para quem não reparou nas outras imagens ali na furada, na outra subida, e eu só fui com o acelerador, nem pedalei, é para vocês verem, isto é uma besta. E é aquilo que eu digo, assim, a nível de... Deixa eu diminuir isto, que ela é muito brava, um bocado estúpida esta bicicleta, mas estúpida no bom sentido, claro. Aqui no empedrado, vocês podem ver, só temos então a suspensão frontal, que trabalha mesmo muito bem. Pá, agora falta-me aqui na traseira alguma coisa. Eu se ficar com esta bike vou ter que lhe meter um banquinho de molas, que vocês não estão a ver, tenho 32 km feitos, e já estou com o meu queijo, parece um wrap, já está todo, estou mesmo aqui com o queijo já todo maltratado. Meter isto mais para cima, falar aqui, primeiramente, se eu acho que o seu preço está demasiado para aquilo que ela nos oferece, eu acho que ela poderia estar um bocadinho mais barata, mas para ser justo, às specs que ela tem e à qualidade que esta bike tem, eu tirava-la ali em vez dos 1.700 paus, 1.500 eurinhos, 1.500 eurinhos era um preço justo, a qualidade realmente é acima da média, os punhos, não são daqueles de plástico, são tipo que em couro, o comutador, muito fixe, o painel também, vê-se perfeitamente com luz e tudo, as velocidades entram, que é um mimo, os travões não há ponta de barulho, logicamente são hidráulicos, mas mesmo assim já testei bikes com travões hidráulicos que faziam um bocadito de basqueiro, esta não, realmente, está uma bike que, posso-vos dizer que pelo preço, realmente vocês estão a ter qualidade, estão a pagar caro, mas estão a ter qualidade. Toda esta bike transpira qualidade. Todos os pormenores, não houve aqui falhas em nada, e realmente é uma bike que, por onde eu passo, toda a gente fica a olhar. Logicamente podia ser melhor, podia para nós, para a marca não, porque como eu já disse, a marca, lá está, querem melhor, vão para o patamar acima de 2.000 e tal euros, que é a X3000. Mas eu acho que a bike está muito fixe. Se vocês querem algo durável, algo que realmente não vai, digo eu, apodrecer em meia dúzia de tempo, eu penso que será aqui uma boa opção. Partes negativas, o banco de trás, como eu já disse e estou farto de dizer, vocês já sabem, eu quando não gosto de uma coisa, sempre a bater no ceguinho, o banco de trás, eu se ficar com ela vou realmente lhe meter aqui um banquinho de molas, que tenho lá um fixe, e vai logo então ficar muito melhor. Logicamente que em certos sítios vocês vão sentir um bocadinho, prontos, as lacaditas, isso é como tudo, mas nada de mais. A nível de autonomia, isso é que é, a nível de autonomia nós já temos 35 km feitos, exatamente, 35 km feitos, e a bateria ainda está no máximo, o que está-me a deixar aqui um bocado irrequieto. Porquê? Porque eu já usei os 2 motores, já fiz aceleração, já fiz velocidades máximas, já fiz subidas, já andei só a dar gás e realmente estou muito admirado, muito fixe. O que é que nós vamos fazer agora? Entretanto, agora já vou para casa, e quando chegar a casa dou-vos um update da bateria. Porquê? Porque a partir deste momento eu vou no modo 100% preguiça. O que é que eu vou fazer? Vou meter isto na velocidade mais alta, vou dar tudo o que ela tiver para dar de modo 100% sem fazer nenhum.
por isso quero ver o que é que ela vai comer de bateria até casa e de caminho já ligo novamente. Vamos lá, até já. Vamos lá então a chegar, 2 traços de bateria, no total são 5, eu penso que dará aqui uma média de 20% por cada traço. Ainda temos 2 e já temos 74 km.2 feitos. Basicamente, eu não me lembro quantos é que tinha quando vos disse que ia fazer só o modo preguiça, mas eu acho que tinha para aí uns 30, 32, 27, sei lá, dentro desse género. 3, 4, 5, 6, 7, fizemos mais 30 e tal, pronto, no mínimo 30 e tal tranquilos em modo preguiça, deixa-me sair da frente, em modo preguiça, a aproveitar então aqui o throttle, não pedalei, liguei os 2 motores algumas vezes, meti aqui na velocidade máxima outras tantas vezes, porque realmente eu estava cansado e estava-me a doer o queijo. Estava com o queijo assim um bocado espalmado e então não me apetecia estar a pedalar, e então vim fazer a real preguicita aguda desde lá de baixo, por isso 74 km agora, vou fechar para aí com 75, o que acho que é um range de quilómetros mesmo muito bom para esta bateria, para o meu peso e para os caminhos em que eu andei. Se vocês ligarem os 2 motores, meterem na velocidade máxima e derem gás, vocês fazem para aí 25 km, não fazem mais, o que não é mau, mas pronto, não. Há forma de vocês fazer esta gestão, não precisam de vir sempre a queimar, vêm tranquilo sem ter que pedalar. Por isso não está assim, está longe daquilo que eles afirmam, mas não está assim tão descabido como eu tenho visto então, noutras marcas. Pá, lá está, eles clamam que esta bateria tem não sei quantas mil células, mais compacta, e realmente estou bem satisfeito com esta bike. Eu acho que não perde nada pela diferença de preço. Agora, vai depender por onde é que vocês vão andar, não é? Se vocês andarem muito em empedrado e afins, se calhar, eu vou meter aqui um banquinho de molas, para ver, se o banquinho de molas ficar top notch, eu vou ficar com esta bike para mim. Por isso, malta, o preço, 1700 paus, é um preço puxado, mas toda esta bike transpira qualidade, travões top, não há barulhos, não há nada, por isso, que não posso dizer muito mais. Isto vai depender daquilo que vocês querem gastar. Se querem ter algo fiável e de qualidade, a X2000 Max vai-vos proporcionar isso. Por isso, um grande abraço e até um próximo vídeo.